Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Patrick. Estarei junto com os meus colegas Carlos Milanês, Elton Andrade e Islane Borges, apresentando mais um trabalho do curso de pós-graduação em gestão EPT, né? O tema do nosso trabalho é o uso da gamificação e jogos digitais como ferramenta pedagógica. E hoje nós começaremos a falar aqui um pouco sobre a questão da educação tradicional, né? Os desafios enfrentados pela educação tradicional. Primeiramente, você tem aí a questão da desmotivação dos alunos, né? Os alunos que não querem participar das aulas, os alunos que não querem interagir, né, com o conteúdo que está sendo transmitido, e também a questão da distração. Os alunos estão. Qualquer coisa torna-se mais interessante para eles do que aquilo que está sendo ensinado, né? Então, uma educação tradicional, uma educação que é focada naquele processo em que o professor vai explicar um conteúdo, o aluno vai ficar sentado recebendo aquela explicação, esse modelo de educação ele tem enfrentado algumas barreiras, alguns desafios, né? E além disso, nós temos também a questão dos alunos estarem inseridos numa cultura digital, certo? Esses alunos eles crescem no meio tecnológico, eles crescem lidando, né, com várias tecnologias e jogos também, e eles, por conta disso, demonstram certo desinteresse naquele modelo tradicional de educação, em que o professor está ensinando e eles são apenas ouvintes e não fazem tanta não interagem tanto com o processo de ensino-aprendizagem. Certo? Essa metodologia, né, que nós estamos trazendo aqui nessa apresentação, né, ela vem para tentar resolver esse problema, certo? Então, como aproveitar essa conexão dos estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem? Né? Como que nós podemos usar o fato desses estudantes estarem conectados com as diversas tecnologias diferentes para a favor do professor, né? Como que o professor pode estar utilizando isso? E é justamente esse o foco do nosso trabalho, né? Mostrar que o professor ele pode estar usando a gamificação na educação, ou seja, ele pode estar trazendo, né, o conteúdo dele para metodologias que vão utilizar jogos, né, e fazer com que esse aluno ele interaja, ele participe, ele foque mais no conteúdo, enfim, são vários benefícios que uma educação gamificada ela vem trazer, certo? Então, por isso, né, a importância de você ter uma educação mais atrativa, né, dentro do contexto da sala de aula. E agora a gente vai ver um vídeo, né, de um exemplo de como que essa educação gamificada ela pode ser um sucesso na vida do professor. Vocês já imaginaram como que é trabalhar numa penitenciária? Em 2015, eu aceitei o desafio e fui ser professora numa penitenciária masculina. Os alunos queriam se divertir, mas existiam inúmeras limitações relacionadas à segurança. Não pode bola, não pode corda, não pode peteca, não pode quase nada. Os professores queriam que eles escrevessem mais, mas o aluno é um pouco resistente e a gente bem sabe, né? A solução: eu inseri nas aulas jogos que envolviam palavras. A dedanha, cruzadinha, caça-palavra, imagem-ação. E foi aí que surgiu o Mompas. No Mompas, eu sorteava, por exemplo, a letra A, e os alunos tinham um tempo determinado para escrever o máximo de palavras possível utilizando aquela letra. Nos anos iniciais, nós tínhamos amor, casa, bala. Nos anos mais avançados, eu sorteava até 4 letras. E alguns desafios, como, por exemplo, a palavra não poder se iniciar com nenhuma das letras sorteadas. O jogo ficou tão divertido que a gente fez um desafio, um campeonato interno. E na final desse campeonato, eu e o aluno João. As letras sorteadas eram FRBI. Acabou o tempo, não tinha ninguém torcendo para mim, e o João tinha escrito frigobar. Ele venceu o campeonato. Eu fui zoada o resto do ano por toda a penitenciária, até porque não era meu aluno. Mas mesmo sendo zoada e virando motivo de piada, eu estava encantada. O jogo tinha incentivado os alunos a se tornarem melhor em português. Eles estavam escrevendo palavras maiores, mais complexas, e errando menos ortograficamente. Estudos demonstram que a aprendizagem baseada em jogos gera resultados melhores, mesmo em testes tradicionais.
numa escola modelo em Nova York, que assumiu essa responsabilidade em 2006 e criou um currículo inteiro baseado em jogos, o nível de proficiência em inglês é 24% superior às demais escolas da região. Agora, por quê os professores gostam tanto de jogos? Um bom jogo incentiva o jogador a querer ganhar. E, para ganhar, ele desenvolve uma estratégia. A elaboração dessa estratégia, o acompanhamento dela e a sua reelaboração são processos importantíssimos para a aprendizagem. Jogos ensinam de forma simples, que, para jogar, todo mundo precisa participar. Que é divertido superar desafios e aprender. E que perder ou errar, ninguém gosta, mas faz parte do processo. Além disso, os jogos fornecem um feedback de aprendizagem instantâneo e desenvolvem diversas habilidades: lógico-matemática, afetiva social, memória, musical. Jogos são maravilhosos. E o Mompas, inclusive, foi premiado em 2018 como melhor jogo educacional e entrou no mercado em 2019. Hoje ajuda escolas e pais a ensinarem de forma lúdica. Eu vou deixar 2 mensagens com vocês. A primeira é que existem muitos temas a serem explorados, muitos jogos para serem produzidos. Talvez você possa ser o próximo game designer de uma editora de jogos. E a segunda é que, se vocês querem aprender mais e melhor, basta... Olá, pessoal. Meu nome é Elton e eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de gamificação. A palavra gamificação vem do inglês gamifications, que nada mais é do que a aplicação de elementos, técnicas presentes nas mecânicas dos jogos, em ambientes e contextos não relacionados aos jogos. Vamos dar um exemplo aqui, no ambiente de uma grande empresa, por exemplo, né? É comum a gente ver aquelas plaquinhas de funcionário do mês, para aquele colaborador chegar naquela meta, alcançou alguns desafios, né? E inerentes à questão da sua prática cotidiana das suas atividades laborais. Então, essa é uma técnica utilizada também nas grandes empresas. Outra forma que a gamificação também é utilizada são nas operações de marketing, por exemplo, de grandes empresas que oferecem, prestam serviços ou vendem algum produto através da fidelidade do cliente, que a gente conhece hoje em dia como cashback, por exemplo, que força o cliente a cada vez mais comprar, alcançar, né, aqueles objetivos dentro daquele produto que é vendido ou aquela prestação de serviço naquela empresa. Então, essa operação de marketing também utiliza, né, bonificação, créditos, que vão atraindo cada vez mais clientes para aquele determinado produto. Então, a gamificação utiliza justamente essa motivação, essa competição para você gerar, primeiramente, um engajamento, né, inerente aos jogos, nesse ambiente de jogos, mas com um certo objetivo de alcançar, né, metas e desafios, né, em outras áreas, por exemplo, como eu disse, aí, em grandes empresas, né, nas operações de marketing. Mas como que a gente vai trazer esses objetivos para dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula? Então, os principais objetivos da gamificação dentro do ambiente escolar é justamente tornar mais divertido o processo de aprendizagem dos alunos, tornar uma coisa mais atrativa para o aluno. Além disso, a gente tem como objetivo aumentar a motivação. Alguns alunos estão desmotivados, então talvez a gamificação possa atrair eles para a questão da assimilação dos conteúdos e também a atração deles para um conteúdo até então não ensinado em sala de aula. Além disso, também temos como objetivo promover a proatividade nos estudos. Geralmente, né, quando você tem esse ambiente de competição, o aluno precisa até mesmo estudar antes mesmo da aplicação em sala de aula o conteúdo. Outro objetivo também importante é incentivar o aluno por meio dessas recompensas. Então, você cria escalas de níveis que o aluno vai cada vez mais progredindo dentro daquele conteúdo. E, por fim, otimizar a eficiência do processo de aprendizagem. Então, é muito comum, por exemplo, em disciplinas da área de exatas, que têm uma grande dificuldade de aprendizagem, utilizar os meios da gamificação para alcançar objetivos até então não inerentes, não alcançados, né, com tanta força pelo professor em sala de aula. Então, a gamificação tem esses objetivos aí dentro do ambiente escolar. Bom, os jogos digitais, né, dentro do âmbito escolar, eles devem ser desenvolvidos pelos professores com um cunho pedagógico. O professor não pode simplesmente levar um jogo para a sala de aula sem nenhum objetivo. Porque essa geração Z nasceu no mundo da tecnologia, né? Então é necessário que haja um engajamento e motivação, porque os jogos eles têm essa funcionalidade, né? Eles estimulam o interesse do aluno
muitas das vezes superando o quê? A resistência inicial que eles tinham com conteúdos difíceis. Tá? Então, o professor, quando ele traz o jogo, ele tende a consolidar a aprendizagem no aluno. O aluno se torna um ser mais ativo, né? O aluno aprende fazendo, em vez de ficar apenas só absorvendo a informação que o professor tem para te propor. A aprendizagem personalizada, onde o professor ele tem um olhar, né, para o aluno de acordo com o nível de aprendizagem, né? A Joana tem mais facilidade em aprender, então eu posso explorar um pouco mais. O José já sente mais dificuldade, então eu vou preparar um jogo de acordo com aquilo que o José vai conseguir. Os dois vão consolidar a aprendizagem e com prazer, de acordo com o seu nível. A competição, né, os jogos competitivos, né, acionam o sistema límbico, né, que o aluno ele sente prazer, né, vontade, empolgação, motivação para poder jogar e ganhar alguma coisa. Então, quando ele pensa no ganhar, ele se sente muito mais motivado também. Então, assim, tem um trabalho em equipe, que o professor vai dividir em grupos e ele vai ter prazer porque é um jogo. Aí ele lá na frente também tem a premiação. Também. Então, é importante que o professor tenha o quê? Um papel ativo no acompanhamento do jogo. Como eu falei no início, não pode levar o jogo sem ter um cunho pedagógico. É necessário que haja um planejamento para que a aprendizagem seja consolidada. Bom, agora nós temos alguns exemplos de jogos digitais. A Escola Games, né, que é um site antigo que tem uma gama de jogos, diferentes componentes curriculares. Tem o Kahoot, que gera aquela competição que os alunos gostam, né, de chegar no topo, eu venci. O Word Wall, que o professor consegue preparar a atividade de acordo com a realidade da turma e o conteúdo que ele está trabalhando. O Duolingo, que o aluno pode aprender outras línguas, e o Minecraft, que as crianças estão, assim, fissuradas nos dias de hoje. Bom, e para deixar o nosso conteúdo ainda mais rico, né, a gente trouxe aqui uma prática pedagógica gamificada em processo de usinagem. Eu sou o professor Carlos, né, e esse daqui foi retirado de um colega meu de trabalho, que é lá do Senai de Vitória, o professor Júlio Varenga, que criou uma espécie de gamificação com um processo um pouco mais bruto, né, que não tem muita correlação com esse mundo dos jogos, que foi para o curso técnico em mecânica. Então, basicamente, foi formado um procedimento, né, para ensinar os alunos a fazer a usinagem de uma peça. Foram alunos do novo ensino médio, com curso técnico em mecânica. A disciplina foi processo de fabricação mecânica e o conteúdo envolvendo a usinagem, né, fresamento, torneamento e ajustagem de uma peça. O objetivo realmente foi deixar o aprendizado mais atrativo, né, e eficiente usando o processo de gamificação. Então, os elementos que foram utilizados foi o processo de narrativa. Foi utilizado como base o RPG, que é um jogo de interpretação de personagem, e foi criado um mundo fictício de Usinatron, com enredo e personagens próprios. Então, os alunos tinham como objetivo uma progressão de níveis, né? Tinham fases com diversos desafios e uma evolução durante essa competição, né? E eles tiveram cooperação entre si e uma disputa entre times, tudo de forma saudável, né? E, além disso, houve um feedback. Eles tinham, em tempo real, um ranking com as orientações e como que eles estavam se saindo. Além de ter avatares e conquistas. Eles tinham personagens pré-definidos com objetivos, habilidades especiais que auxiliavam eles a concluir. Então, cada time tinha um nome, né, fictício. A gente tinha o time rebite, engrenagem, pastilha, fresa, parafuso. Os alunos tinham uma etiqueta que eles grudavam no uniforme falando quem era quem de cada time. E a equipe era dividida entre 6 membros em 3 classes. Tinham os magos, que eram responsáveis por resolver os problemas, os sacerdotes pela união e o apoio geral ao grupo, e os guerreiros que tinham a coragem e a destreza de colocar a mão na massa, fazer a parte mais prática do desenvolvimento. Então, foram divididas 7 etapas. Houve montagem de quebra-cabeça, que a gente pode ver a imagem de um quebra-cabeça de uma forma de pergaminho, onde que eles tiveram a narrativa de uma caverna submersa. Eles tinham um tempo para montar o quebra-cabeça, e no quebra-cabeça tinham todas as informações para montar uma peça.
Então, houve a leitura de instrumentos de medição, identificação dos materiais e a fabricação de um grampo paralelo, que era o produto final dessa matéria. Então, houve um maior engajamento, né, e motivação dos alunos para produzir essa peça que está sendo mostrada para vocês aí na tela. É uma peça que você pode aplicar todos os conhecimentos envolvendo usinagem. Houve uma integração entre teoria e prática de uma forma lúdica praticamente perfeita, onde todos os alunos se empenharam, se dedicaram e gostaram muito desse exemplo. Desenvolvimento das habilidades técnicas, social, teve colaboração, raciocínio, criatividade para resolver os problemas, e a gamificação mostrou-se eficaz como uma ferramenta pedagógica no ensino técnico, mostrando mais uma vez que a gente pode ensinar com formas cada vez mais criativas e com recursos cada vez mais atraentes para os nossos jovens. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e até a próxima.